Um aviso para quem acredita que a reforma tributária é uma simples alteração de tributos existentes por novos tributos. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o lucro presumido e as contribuições incidentes sobre o consumo. Hoje, no cenário atual, as contribuições que incidem sobre o consumo são o PIS e a COFINS, e elas serão substituídas pela CBS. Mas por que eu estou falando isso para você? E eu estou trazendo um dos regimes de tributação existentes no ordenamento jurídico brasileiro, que é justamente o regime de tributação do lucro presumido, porque ele muda completamente a sua faceta agora com a chegada da CBS. Então não é uma mera substituição de tributos velhos por tributos novos. A forma de apurar também muda completamente e é sobre CBS, ou seja, as contribuições que incidem sobre o consumo, e o regime de tributação do lucro presumido que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. E para guiar essa explanação, preparei um material para que vocês acompanhem o meu raciocínio, principalmente quando eu falar de números, porque eu trouxe exemplos práticos para você conseguir enxergar a comparação que eu estou fazendo do regime atual com o regime trazido pela reforma tributária. Então, eu preparei um material para que vocês consigam visualizar esses números que eu estou trazendo para você e acompanhar aqui o meu raciocínio, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem aqui no cenário atual? Hoje, quem está enquadrado no lucro presumido apura as contribuições no regime da cumulatividade. E o que é o regime da cumulatividade? É aquele regime em que a tributação ela acontece em cascata. A cada etapa da cadeia econômica, vamos imaginar uma cadeia econômica perfeita em que nós temos um industrial, um atacadista, um varejista e o consumidor final. Nesse cenário, considerando todo mundo aí optante pelo lucro presumido, as apurações, as contribuições, melhor dizendo, elas são apuradas no regime da cumulatividade. Então, quando o industrial ele vende para o atacadista, o atacadista não toma crédito na sua escrituração. Ou seja, todo o tributo, todas as contribuições, elas são assumidas como custo da mercadoria vendida. Quando o atacadista ele vende para o varejista, da mesma maneira, o varejista ele não pode tomar crédito das contribuições, considerando que ele está no regime da cumulatividade, porque ele é optante do lucro presumido, então ele não pode tomar créditos. Quando o varejista vende para o consumidor final, obviamente o consumidor final não vai tomar crédito, porque não está praticando atividade sujeita à incidência das contribuições. Então, nesse caso, os tributos da cadeia econômica, eles são assumidos como custo daquela operação, não permitindo a tomada de créditos dentro da cadeia econômica. É isso que é o regime da cumulatividade. E se a sua empresa, a empresa para a qual você trabalha, ela está enquadrada no regime do lucro presumido, necessariamente as contribuições que hoje são PIS e COFINS são apuradas considerando esse regime da cumulatividade. Já para os contribuintes que estão sujeitos ao lucro real, em regra, tá? Em regra, porque existem exceções, mas em regra, essas pessoas, elas apuram as contribuições dentro do regime da não cumulatividade. Diferente do cenário que eu te expliquei, considerando uma cadeia econômica perfeita, se todo mundo estiver dentro do regime da não cumulatividade, cada vez que um personagem dessa cadeia faz uma venda, faz uma prestação de serviços, automaticamente o adquirente, considerando que ele está no regime do lucro real, ou seja, ele está apurando as contribuições pelo regime da não cumulatividade, ele pode se creditar do tributo pago na cadeia, na etapa anterior da cadeia econômica, tá? Então, essa é a diferença. Hoje, presume-se, o lucro presumido está para o regime da cumulatividade, assim como o lucro real está, em regra, para o regime da não cumulatividade. É assim que funciona hoje, no cenário de quê? PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS. Então, quais são as premissas desses regimes? Se eu for comparar o lucro presumido com o lucro real, qual é a diferença entre esses regimes, Qual é a premissa de cada um deles? Quando eu falo de lucro presumido, eu estou falando de um regime que apura as contribuições no regime da cumulatividade, ou seja, não permite créditos, da etapa anterior da cadeia econômica, do tributo pago na etapa anterior da cadeia econômica, mas também tem alíquotas menores, Então, o fato de eu ter ali um tributo que não me dá direito a crédito, ou tributação em cascata, ele é
compensado, existe essa tentativa de compensação por alíquotas menores. Então aqui eu tenho o PIS, a alíquota de 0,65 e eu tenho a COFINS, a alíquota de 3%, tá? Então essas são as alíquotas, totalizam 3,65 dentro do regime da cumulatividade, que é trazida pelos optantes do lucro presumido, tá bom? Essa incidência, ela acontece sobre a receita bruta total, ou seja, não há nenhuma dedução para que se chegue na base de incidência das contribuições. Sobre a receita bruta total, você aplica, óbvio que, guardadas as devidas proporções, né, a gente sabe que a gente tem aí o ICMS, que não entra mais na base de PIS e COFINS, depois do julgamento do Supremo, né, essa é a única dedução permitida, mas eu quero dizer no sentido de créditos das etapas anteriores da cadeia econômica, porque eu comprei, eu vou abater isso e vou tributar ali embaixo sobre só a diferença. Não, é sobre a receita bruta total. Você não vai abater nenhuma das suas aquisições para encontrar o valor devido a título de PIS e COFINS, tá bom? Então, por isso, obviamente, não permite aproveitamento de crédito sobre custos e despesas, quaisquer encargos, sejam eles essenciais ou não à atividade que aquela pessoa jurídica está desenvolvendo, não há permissividade de créditos. Por isso, então, as alíquotas também são menores. E a gente tem uma carga tributária efetiva fixa, né? Eu não tenho variação da carga tributária efetiva. Por quê? Porque é sempre o mesmo percentual sobre a mesma base. Então, aqui eu não vou ter variação, tá bom? Então, esse é o lucro presumido, onde são apuradas as contribuições no regime da cumulatividade. Já quando eu avanço para o lucro real, eu tenho a apuração no regime da não cumulatividade. E eu tenho alíquotas maiores. Então, aqui eu tenho uma alíquota de 1,65 de PIS. Nossa, o 5 é o que fica mais bonito quando eu escrevo. E de 7,6 de COFINS, que totaliza 9,25. Então, você percebe que aqui, apesar de eu ter aproveitamento de créditos sobre os insumos, sobre as aquisições que eu vou adquirir para o meu estabelecimento para posteriormente realizar uma venda, sobre os insumos, que hoje é tudo aquilo que é essencial e relevante para a cadeia de produção, para aquele negócio, para aquela empresa. Então, apesar de eu poder aproveitar esses créditos, eu estou diante de uma alíquota muito maior do que as alíquotas do lucro presumido. E eu tenho uma carga tributária efetiva variável. Por quê? Porque eu vou ter ali uma compensação dos tributos com base naquilo que eu adquiri. Isso faz a minha carga tributária efetiva variar e a gente vai ver isso com mais propriedade quando a gente explorar os exemplos, tá? Então, essa é a diferença. Hoje, dentro do lucro presumido, eu tenho todas essas abordagens aqui, né, todos esses detalhes aqui, e dentro do lucro real, eu tenho todas essas abordagens aqui em relação a PIS e COFINS, tá? A gente está falando especificamente das contribuições, porque a gente está comparando PIS e COFINS com o CBS. Aí agora vamos para um exemplo prático, para ficar mais fácil da gente enxergar, inclusive que eu trouxe para vocês da alíquota efetiva. Imagine uma empresa comercial, para ficar mais fácil, que compra mercadorias para revenda. Então, a compra dessas mercadorias para revenda foi de R$1.000 e depois ela revende essas mercadorias no valor de R$1.800. Coloquei apenas uma operação para ficar fácil da gente enxergar. Se eu for apurar isso no regime da cumulatividade, ou seja, em regra, pessoas jurídicas que estão dentro do regime do lucro presumido, certo? Então, se você é lucro presumido, você vai apurar assim. Como? Eu pego 1.800 e aplico 0,65 de PIS, encontro 11,70 de PIS devido, e depois eu pego os mesmos 1.800 e aplico 3% de COFINS. Encontro aqui o valor da COFINS devida de R$ 54,00. Ou seja, toda a minha tributação das contribuições sobre essa operação é de R$ 65,70. Percebe que eu não levei em consideração o valor das minhas compras? Não levei em consideração o valor das minhas compras. Por quê? Porque aqui eu estou diante de uma empresa optante do lucro presumido, que está dentro do regime da cumulatividade e que, por isso, não permite apropriar os créditos decorrentes das entradas, tá bom? Agora, se eu estiver diante de uma empresa, nesse mesmo exemplo, de R$1.000 na compra e R$1.800 na venda, como é que eu vou ter que apurar as contribuições?
Eu vou pegar 1.800, que é o valor da minha venda, aplicar a alíquota de PIS, que nesse caso é 1,65 e não 0,65, como a gente viu aqui em cima, e vou encontrar o valor do débito de PIS. O valor do débito de PIS é R$ 29,70. Da mesma maneira, agora, sobre o valor da compra, que é R$ 1.000, eu vou aplicar o mesmo percentual de 1,65% e vou encontrar o valor do crédito de PIS. E eu vou fazer débito menos crédito e vou encontrar o valor de PIS de R$ 13,70. É assim que eu vou apurar o PIS no regime da não cumulatividade, perdão. Da mesma forma, a COFINS. O que é que nós vamos fazer aqui? 1.800 vezes 7,6, que é a alíquota de COFINS. Encontro o valor do débito, pego o valor da compra, 1.000, multiplico pela mesma alíquota, encontro o valor do crédito e diminuo o débito menos crédito e encontro o valor da COFINS. Por quê? Porque nesse regime aqui da não cumulatividade, que está para as empresas optantes do lucro real, nesse caso, eu tenho possibilidade de aproveitamento de créditos, porque nesse caso eu estou sujeita ao regime da não cumulatividade. Percebem? Então, essa é a diferença entre os dois regimes. E por que é que eu disse que no lucro presumido, considerando ali as empresas que estão dentro do regime da cumulatividade, a gente tinha alíquota fixa, carga tributária efetiva fixa, e na não cumulatividade a gente tinha carga tributária efetiva variável. Eu vou mostrar para vocês aqui uma construção em Excel para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui, no meu caso, de 1.800 das vendas, aqui considerando o lucro presumido, o total das contribuições no nosso exemplo foi de R$ 65,70. Se eu pegar R$ 65,70 e dividir pelo valor da minha receita, eu vou ter uma operação que tem uma carga tributária efetiva de 365. Já no caso das empresas que são optantes do lucro real, e por isso apura as contribuições em regra no regime da não cumulatividade, se eu fizer a mesma coisa e somar aqui o valor das contribuições, deixa eu colocar aqui, esse é o valor do meu crédito e esse é o valor, não está atualizado, esse é o valor do meu débito. Isso, esse é o valor do meu débito. O valor devido é 166 menos 92, que dá 74, exatamente igual estava lá no nosso exemplo. O valor total das contribuições, vamos voltar para ele para ficar mais fácil da gente ver, tá aqui. Valor total das contribuições, 74, porque é débito menos crédito, ok? Tá, então nesse caso, se eu pegar o valor devido aqui e dividir pelo valor da receita, eu vou ter uma carga tributária efetiva de 4,11%. Por que ela é variável? Porque imagine, por exemplo, que em vez das minhas compras serem R$ 1.000, foram 1.200. Percebe que a carga efetiva ela varia, ela vai variar em detrimento de quanto você tomou de crédito em relação, considerando essa relação com o valor das suas vendas. Por quê? Porque eu tenho ali essa variável das entradas dentro da minha operação. Por isso que a carga tributária ela vai realmente variar, enquanto que nesse caso aqui, não importa o valor que eu tenho de entrada, ela não vai contribuir para o cálculo. Então, a carga tributária efetiva sempre vai ser 3,65%. Então, no comparativo, eu usei isso e eu quis explicar aqui para vocês com valores para ficar mais visual. Só que o que muda agora com a entrada da CBS? A gente tem uma virada de chave na forma de apurar as contribuições. A gente tem uma premissa, eu não gosto de chamar de princípio, porque não é um princípio, não está na Emenda Constitucional 132 como um dos princípios trazidos pela reforma tributária, mas é uma premissa trazida pela reforma, que é a premissa da não cumulatividade plena. Então, a CBS, ela unifica PIS e COFINS, só que traz junto com ela o conceito de não cumulatividade plena. Isso significa que em toda e qualquer operação que incidir a CBS, não há o que se falar em cumulatividade. Não há o que se falar em cumulatividade. Por quê? Porque existe agora a premissa da não cumulatividade plena, que sempre vai permitir aproveitamento de créditos dentro das etapas da cadeia econômica, como eu trouxe para vocês aqueles personagens lá, a indústria vendendo para o atacado,
Quando o atacado comprar, vai aproveitar créditos dessa compra. Quando o varejo comprar do atacado, vai aproveitar créditos decorrentes dessa compra. O consumidor final não vai aproveitar créditos porque ele não vai ter uma saída tributária. Então, a gente traz essa unificação, né? PIS e COFINS deixam de ser ali figuras distintas, né? Igual a gente teve aqui na apuração. Eu tive que apurar valor de PIS, tive que apurar valor de COFINS. Agora não. É CBS, é uma contribuição única. Né? Então, a gente sai do cenário de duas e passa a ter uma única contribuição. Só que independente do regime de tributação definido para o imposto de renda, porque esse conceito de lucro presumido ou de lucro real é para apuração dos tributos diretos, dos tributos que incidem sobre a renda. Mas, nesse conceito, tinha-se que, se eu tivesse escolhido o regime de tributação para a apuração da minha renda do lucro presumido, eu teria que apurar as minhas contribuições no regime da cumulatividade e isso agora cai por terra. Não importa mais o regime de tributação que eu defino para apurar imposto de renda e contribuição social. A CBS será sempre não cumulativa. Claro que aqui eu preciso fazer, né, um disclaimer, porque existem os bens de uso e consumo pessoal que são voltados ali para a pessoa física e não para a pessoa jurídica, não é para as atividades da empresa, são itens muito bem definidos lá na Lei Complementar 214, e nesses casos, obviamente, não vai poder ter aproveitamento de crédito, mas é uma parcela muito restrita em detrimento do que nós temos hoje, né? Considerando os conceitos de essencialidade e relevância, muita coisa fica de fora na hora do aproveitamento do crédito nas contribuições. E a gente deixa de aproveitar créditos de PIS e COFINS por itens que sofreram a incidência de PIS e COFINS e que geram uma cumulatividade na cadeia. Mas agora não, agora a gente vai para um cenário total de não cumulatividade, inclusive independente do regime de tributação que você escolhe para apurar os tributos diretos que incidem sobre a renda, que são imposto de renda e contribuição social. Então, a premissa agora é que todas as aquisições gerarão créditos, ressalvadas todos esses cuidados que eu trouxe para vocês em relação aos itens de uso e consumo pessoal, conforme está definido lá na Lei Complementar 214, tá? Mas isso está expressamente definido, então não se tem dúvidas como hoje é esse conceito das contribuições. Posso tomar crédito de PIS e COFINS? A Receita Federal solta um monte de solução de consulta para tentar nortear os contribuintes, mas a verdade é que, a depender da situação, nem ela mesma sabe qual o conceito, tanto que existem várias soluções de divergência e tudo mais, porque é bem complexo. Melhorou um pouco depois desse conceito de essencialidade e relevância, melhorou um pouco, mas ainda assim existem muitas dúvidas sobre a tomada de crédito de PIS e COFINS, e agora não existe mais. E antes isso só existia para o regime da não cumulatividade, já que o regime da cumulatividade não permitia créditos. Agora não, independente do regime, CBS tem direito a créditos de PIS e COFINS. Então, como é que fica lá no nosso exemplo, considerando esse cenário agora que estamos falando de CBS, né? Não estamos mais falando de PIS, inclusive aqui ficou errado, considere CBS. Não estamos falando de PIS aqui, tá? Aqui no cenário de CBS eu tenho a mesma coisa, eu tenho uma compra de R$1.000 para revenda e eu tenho uma revenda no valor de R$1.800. Imagine uma alíquota aqui de 8,8%, ainda não temos a alíquota definida, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de agosto, a gente não tem a alíquota definida de CBS ainda, mas é algo ali que vai girar em torno de 8 e 9, segundo as melhores especulações aí que a gente tem acompanhado. Então, imagine que você vai, na venda, aplicar 8,8% e você vai encontrar o valor do débito da CBS e você vai aplicar 8,8% sobre a compra, que foi R$1.000, e você vai encontrar o valor do crédito da CBS. Débito menos crédito, você vai encontrar o valor da contribuição que é devido. Isso no regime do lucro presumido. E no regime do lucro real, a mesma coisa. A mesma coisa, não tem diferença mais entre os regimes no que se refere à apuração das contribuições que incidem sobre o consumo, que é PIS e COFINS saindo de cena e entrando a CBS. Então, preparei aqui um quadro comparativo para a gente conseguir enxergar. Então, eu tenho um regime, né, pensando, PIS e COFINS, se for lucro presumido, eu tenho regime cumulativo. Se for lucro real, eu tenho um regime não cumulativo de apuração das contribuições em regra. CBS, lucro presumido ou real, não importa. Qual é o regime de apuração das contribuições?
regime da não cumulatividade, respeitando a premissa da não cumulatividade plena trazida pela reforma tributária, tá? Alíquotas. A gente tem as alíquotas de 3,65 para o regime do lucro presumido e as alíquotas de 7,6 para o lucro real, somados PIS e COFINS aqui, tá? Na CBS, quais são as alíquotas? Esquece esse não cumulativo aqui, está de favor revisar o slide, né? Vai ser a alíquota igual, não importa se é regime cumulativo ou não cumulativo, teremos uma alíquota fixa que vai ser a mesma para os dois regimes. Não importa se você escolher o regime de apuração dos tributos incidentes sobre a renda do lucro real ou do lucro presumido, a alíquota de CBS será exatamente a mesma nos dois casos. A incidência, o que a gente tem? Aqui, no regime do lucro presumido, a gente tem a incidência direta na receita bruta, como a gente viu no nosso exemplo. No caso do lucro real, são débitos menos créditos. No lucro presumido ou real para a CBS, não importa, sempre débitos menos créditos, inclusive com uma base de créditos muito maior do que a que nós temos hoje, que considera basicamente as compras para revenda e os insumos incidentes na operação, que tem um conceito um pouco mais restrito. Então, se você compra um item para consumo, por exemplo, e ele não é essencial para o seu processo produtivo, para PIS e COFINS você não pode tomar crédito. Para a CBS você vai poder tomar crédito. Em qual regime? Lucro real ou presumido? Nos dois, tá? Porque não vai ter mais diferença. Porque aqui, crédito sobre aquisições no lucro presumido eu não tenho, no lucro real eu tenho e na CBS eu tenho sempre independente se a gente está falando de lucro presumido ou de lucro real. E quais são os pontos positivos dessa mudança? A gente tem uma possibilidade real de reduzir a carga tributária em operações com custos elevados, porque a gente tinha muitas vezes uma operação que tinha um custo elevado, mas cujos custos não davam direito a crédito por conta do conceito mais restrito de créditos nas apurações de PIS e COFINS, o que não acontece na CBS. Então, nesse caso, a gente tem sim uma possibilidade real de carga tributária. Claro que cada negócio é único, cada um deles vai ter ali as suas peculiaridades e os estudos eles precisam ser individualizados, tá? Aqui eu estou partindo de um conceito genérico, falando de empresas com custos elevados que antes, considerando o PIS e COFINS, não havia dedutibilidade, não havia possibilidade de aproveitamento de créditos e agora há, tá? Além da simplificação, claro, né? A gente tem um entendimento muito mais uniforme, que eu não preciso ficar fazendo distinção, no lucro presumido é assim, no lucro real é assim. Existem, inclusive, empresas que são optantes do lucro real e que, a depender dos serviços que elas prestem, elas são obrigadas a apurar as contribuições no regime da cumulatividade. Então, olha só que confusão. Agora a gente sai desse cenário, o que facilita muito mais por conta da uniformização e garante o compliance, porque muitas vezes o contribuinte acaba errando justamente por conta dessa variação gigante de conceitos que estão envolvidas ali dentro da tributação das contribuições para o consumo, de PIS e COFINS em relação ao consumo, são as contribuições que incidem nessas operações. E quais são os pontos de atenção? A gente vai ter uma alíquota nominalmente maior. Então, pensando em lucro presumido, por exemplo, eu saio de um cenário de 3,65 para um possível cenário de uma alíquota maior do que 8%. Que é o que se está especulando aí. Então, eu saio de uma alíquota menor para uma alíquota maior. Jéssica, isso significa que vai aumentar a minha tributação das contribuições na operação do consumo? Não necessariamente, depende. Quanto de crédito você tem para aproveitar? Então, o cenário ele pode ter variação a depender da sua realidade, da realidade da sua empresa, da empresa que você trabalha. Então, se a gente tiver, existe um risco de aumento, da mesma forma que aqui existe possibilidade de reduzir, existe um risco de aumentar. Porque de um lado eu tenho um ganho na possibilidade de créditos que antes não eram possíveis de ser aproveitados, mas de outro lado eu tenho uma alíquota potencialmente maior. Então, o estudo precisa ser feito. Outro ponto de atenção é a revisão estratégica, Você precisa revisar ali seus contratos, suas margens, suas políticas de precificação. Agora é o momento, E mais precisamente até em 27, porque como a gente está ainda indo para 26, e 26 a gente não vai ter impacto em preço, porque as contribuições, assim como o IBS também não vão ser exigidos desde que as obrigações acessórias elas sejam cumpridas, você não vai ter que pagar, você vai ter que somente destacar. Então isso em 26 a gente não vai ter impacto, Mas em 26 você já tem que fazer os estudos para 27 pensando em preço também, Isso aqui vai ter reflexo quando? Em 2027.
Eu tenho dito para vocês fatiarem o conhecimento, né? Então, eu não posso deixar de colocar aqui como ponto de atenção a questão do preço, mas não é algo que você precisa se preocupar agora em 25. Você vai se preocupar com isso lá em 26, mas precisamente ali a partir do segundo trimestre, caminhando para o meio do ano, porque você vai ter que pensar um pouco mais a médio prazo, já pensando em 27, onde inevitavelmente CBS entra em cena, substituindo de vez PIS e COFINS e começa a gerar valor no documento fiscal somado mesmo, ou seja, isso vai ser repassado ao seu cliente, vai entrar na sua apuração a débito e você vai ter que aproveitar a crédito as contribuições de quem pagou na etapa anterior da cadeia econômica, considerando o crédito amplo, que é o que eu estou falando aqui agora, independente do seu regime de tributação, de regime do lucro real ou do lucro presumido, tá? Então, por fim, o que a gente tem aqui, né? Estar no lucro presumido, considerando a reforma tributária, não vai mais significar estar no regime cumulativo das contribuições. Então, ele vai significar, a partir de então, somente uma forma de calcular o imposto de renda e a contribuição social. E não vai ter mais nenhum tipo de efeito dentro das apurações das contribuições de CBS, né, da contribuição, porque ela deixa de ser duas contribuições de PIS e COFINS e passa a ser única e exclusivamente a CBS. Então, é esse o novo cenário e assim, repito, né, não é só substituição de tributo, sai PIS e COFINS de cena, entra a CBS. Percebe que aqui eu consegui falar algumas coisas para vocês sobre a modificação na forma de apurar a contribuição, não são mais as contribuições, a contribuição que vem para substituir PIS e COFINS. Em 26, você precisa entender isso já, né? Eu tenho falado muito sobre o que você precisa se preocupar mais rapidamente. A reforma tributária é uma mudança profunda assim, no sistema tributário nacional. Ela muda completamente e são muitos detalhes e muitas informações. Então, focar no que está longe é perder tempo, né? Tem muita coisa para a gente fazer agora. Eu tenho falado muito da operacionalização dentro dos meus vídeos para que vocês entendam que agora, então em agosto de 25, é a hora de você se preparar para emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. Né? Por quê? Porque é isso que vai garantir que você não tenha que desembolsar nada para pagar essas contribuições. Porque o contribuinte ele só vai estar dispensado do recolhimento se ele cumprir as obrigações acessórias, que nesse caso é a emissão do documento fiscal com IBS e CBS. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Você precisa aprender a operacionalizar o documento fiscal, sem dúvida, né? Porque é isso que está perto. Mas você também vai ter que saber fazer a apuração, porque vamos ter apuração teste em 2026. E você, porque está no lucro presumido, acreditar muitas vezes que vai se utilizar, né, de um regime de tributação da cumulatividade, pode fazer com que você deixe dinheiro ali na mesa da sua empresa. Então, entenda o conceito de forma muito mais macro. Daqui a pouco já está na hora da gente se preparar também para as apurações e é por isso que eu trouxe esse conceito aqui para vocês nesse vídeo. E se você quer aprender a como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, tem também na descrição do vídeo o link do nosso treinamento que te ensina passo a passo ali todos os campos novos e as tags novas trazidas pela reforma. Afinal, se você não destacar, você não vai gerar o débito corretamente na sua apuração para abater dos créditos que estão chegando aí com a não cumulatividade plena em relação à CBS, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Eu tenho trazido muitos sobre a reforma tributária aqui. Deixa o seu like também, encaminha para todo mundo que você acha que vai ser importante saber desses detalhes para não apurar a nova contribuição do jeito errado em 2026.